Graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, muito feliz de estar aqui, em poder compartilhar a palavra do Senhor, em poder pensar um pouco sobre a palavra de Deus, refletir sobre a mensagem do Senhor. Quero agradecer à pastora Marli pelo convite, ao pastor Simval, nosso pastor presidente, que Deus possa abençoar o Ministério IDEPS com a graça de Deus. Eu quero convidar você a fazer mais uma oração comigo. Vamos orar? Pai, diante da Tua presença, Senhor, ainda concordando, Deus, com os cânticos, concordando com a oração da pastora Marli, Deus, eu quero levantar a minha voz a Ti, Senhor, e Te pedir, dai-me a Tua palavra. Dai-me a revelação da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, traga, Senhor, a minha memória, Senhor, aquilo que eu estudei, aquilo que eu li, Senhor, acerca desta palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração. Nós repreendemos toda ação maligna, repreendemos toda ação do adversário. Deus, traga cativo a Tua palavra também, Senhor. Toda a intenção do coração humano, todo o pensamento, Deus, que nada venha roubar, Pai, em nome de Jesus, que nada venha roubar, Senhor, a ministração da Tua palavra no coração do Teu servo, da Tua serva, nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, na sua casa, no Salmo 121, eu disse para a pastora Marli que o dia que ela me desse uma oportunidade, né, eu ia trazer uma palavra, apesar que é uma campanha, há 2 campanhas antes dessa, mas foi uma palavra que Deus colocou no meu coração e me impactou muito quando o pastor Wesley pregou acerca dessa mensagem e Deus colocou no meu coração para que eu também falasse sobre isso. E eu falei, Deus, eu aceito o desafio e passei a estudar essa mensagem. E então, acompanhe comigo a leitura do texto. Ergo os olhos para as montanhas, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem de Yahvé, que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé tropeçar, o teu guarda jamais dormirá. Sim, não dorme nem cochila o guarda de Israel. Yahvé é o teu guarda, tua sombra. Yahvé está à tua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Yahvé te guardará de todo mal. Ele guardará a tua vida. Yahvé guardará a tua partida e chegada, desde agora e para sempre. O Salmo 21 é um dos salmos mais conhecidos no meio cristão no mundo. E ele descreve o salmista como no meio de um vale. Ele está no meio de um vale, uma pessoa que está cercada pelas montanhas. Ele dá uns 360, ele olha em volta e tudo que ele vê é montanha. E isso, de certa forma, traz uma insegurança em seu coração. E ele sente que precisa de socorro. Então, ele eleva os seus olhos para os montes e faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Será que, assim como esse salmista, existe alguém que nesse momento que nós estamos passando de tamanha crise, de tamanha dificuldade, não esteja precisando do socorro que vem do alto? Bom, eu não sei como está a sua situação, mas o que nós temos percebido nesses dias, andando, conversando com as pessoas, é que muitas pessoas estão precisando de socorro. Quer seja porque perderam seus empregos, porque não conseguem pagar a sua dívida, estão presas em ansiolíticos, antidepressivos, calmantes ou qualquer outra substância para dormir, estão com medo pelo futuro dos seus negócios, ou porque simplesmente não, ou porque perderam os seus entes, perderam algum ente querido nessa pandemia. Eu estava com um amigo no telefone esses dias e ele me compartilhando de que a sua esposa estava com Covid e ele muito aflito, muito angustiado, e Deus ali nos levou a fazer uma oração por ele, e no outro dia, conversando com ele, ele disse: olha, Jesus, a minha esposa já retornou para a minha casa, já está em casa conosco. Então, nós temos visto como as pessoas têm sido afligidas nesses dias. E esse salmista,
ele está sendo afligido por aquela atmosfera de insegurança, de medo. E essa pergunta que ele faz, ele mesmo, no momento que ele eleva os seus olhos mais alto um pouquinho, ele consegue responder. E ele diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez seja muito óbvio essa resposta, ele encontrar essa resposta, mas naquela época era muito comum os pagãos, ou os povos pagãos, os povos idólatras, colocarem os seus deuses nas montanhas. Os astarotes, os balaíns, ficavam nas montanhas, e as pessoas achavam que dali eles os assistiam, né? Que ali eles poderiam ficar de olho neles e os proteger. Sem falar de que essa caminhada no deserto, desse peregrino que está em peregrinação para Jerusalém, que está em romagem, que é um cântico de romagem, que ele está peregrinando para a cidade de Jerusalém, que ficava acima. Ele sente todo aquele ambiente hostil, um ambiente hostil, pois tem feras selvagens no caminho, salteadores, e isso leva ele a sentir todo o peso daquela situação, todo o peso daquele ambiente. Então ele sente essa necessidade, e é isso, as pessoas têm sido pressionadas nesses dias. Se você liga a televisão, são notícias ruins e mais notícias ruins. Basta você sair do portão para fora, você já tem que colocar uma máscara. Então, todas essas coisas vão mexendo com a vivência das pessoas. E isso tudo, né, nos leva a um certo, talvez, aparente desespero, uma aparente desconfiança. E esse peregrino, esse salmista, ele se sente na necessidade de socorro. E como eu disse, quem não precisa de socorro do alto nesses dias? Agora vejamos, o que a palavra de Deus nos diz acerca disso tudo? Quando o salmista faz essa pergunta tão confrontadora, tão impactante, tão forte, que tipo de socorro ele está esperando de Deus? Qual tipo de proteção ele espera em Deus? Quando ele eleva os seus olhos para os montes, e sabe que o seu socorro vem do Senhor, porque o socorro daquelas outras pessoas poderiam vir de balaíns, de astarotes, mas o socorro dele vem do Senhor. Então, mas qual tipo de socorro ele espera? Qual tipo de proteção ele está buscando? Qual tipo de proteção ele está ali clamando a Deus? E o primeiro tipo de proteção que eu coloquei aqui, que eu vi, foi a proteção no caminho. O versículo 3 diz o seguinte, versículo 3, não deixará teu pé tropeçar, o teu guarda jamais dormirá. Ele não permite que o teu pé vacile. Se você olhar para Ele, se você focar nele, e você confiar nele, se você o buscar, se você clamar por Ele, Ele vai proteger a tua saída, Ele vai proteger o teu caminhar. Na verdade, Ele vai dar ordem aos seus anjos para que o guardem na caminhada. O anjo do Senhor vai acampar ao seu redor. Aleluia! E não vai permitir que você seja molestado, ou que você seja atingido, ou que você seja ferido nesse tempo. Mas é preciso que nós olhemos para Ele, que você abra mão do medo, não temas, o Senhor está com você, coloque o pé para fora, que Ele vai te guardar na sua caminhada. Não precisa você levantar da cama com o pé direito, basta você levantar com os dois pés, pode levantar com os dois pés, se firme nele, firme os seus pés nele, e você verá que Ele será contigo, que Ele não vai te abandonar, que o Senhor não vai te abandonar. Não dorme aquele que te guarda, Ele não deixará os teus pés vacilarem, Ele não deixará você perdido, você olhando para os lados sem direção. O Salmo
32, versículo 8 diz que o Senhor vai te instruir, Ele vai te instruir no caminho que você deve seguir, Ele vai te orientar, Ele é o Senhor que te toma pela tua mão direita e te diz, não temas, que Ele te ajuda. Aleluia. A segunda proteção que Ele espera é a proteção para a sua mente, para a alma, para as suas sensibilidades, para as suas afetividades. Eu lembro que, lendo um livro, e nesse livro contava a história de um advogado americano, Horatio Gates Stanford, que perdeu as suas 4 filhas num naufrágio terrível. E após de perder as suas filhas naquele naufrágio, ele escreveu um dos hinos mais maravilhosos e lindos do cantor cristão, que é o 398, que diz, sou feliz. E um dos trechos do hino diz, se a paz mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que tu me fazes saber, que feliz com Jesus sempre sou. Uau! Aquele homem tinha acabado de ter uma perda trágica, de perder as suas filhas, mas mesmo assim ele encontra forças em Deus, ele acha um lugar seguro em Deus, ele põe a sua cabeça no ombro de Deus e descansa nele, e diz, olha Senhor, ainda que as dores, ainda que as aflições vêm, eu sou feliz com Jesus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4,7, nos fala dessa paz. Ele fala dessa paz que extravasa o entendimento, que foge da nossa compreensão. É uma paz que está além daquilo que nós conseguimos entender. E ele fala que essa paz, a função dessa paz é de nos proteger, de nos guardar o sentimento, de nos guardar o coração. Meu irmão, quem não está precisando de proteção psicológica nesses dias, está precisando de proteção para a sua alma, para os seus sentimentos, para os seus pensamentos. Deus não permitirá que você fique viagando, confuso, perturbado. O Senhor é que te guarda. Xarabacantarabacharaias. Paulo também em Efésios 2,14, ele fala que essa paz, que extrapola todo o entendimento, que nós não conseguimos entender, ela é Jesus. E é Jesus que diz, no mundo tereis aflições, mas lá em João 14, 27 ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não é uma paz passageira, efêmera, momentânea, que você fica felizinho ali, fica felizinho aqui, toma uma coisinha ali, come uma coisinha ali, brinca ali. Não é uma paz momentânea, é uma paz permanente, porque ela é uma paz que vem do Espírito, ela é uma paz que é dom, ela é uma paz que é atributo dEle. Aleluia. Terceiro tipo de proteção que você pode esperar em Deus é a proteção para os seus negócios, para os seus empreendimentos, para os seus sonhos. O verso 8 diz assim o verso 8, aleluia. Yahvé guardará a tua partida e chegada desde agora e para sempre. É proteção para a saída, na entrada. O livro de Samuel nos diz que o Senhor era com Davi nas suas entradas e nas suas saídas. Esse realmente é um termo militar, um termo de campanha, que era aquilo que os exércitos faziam. E o Senhor era com Davi nas suas batalhas. O Senhor era com Davi nas suas lutas. E o princípio aqui é o seguinte: se Deus era com Davi, Deus vai ser com você. Se Deus foi com ele, é com você. Se Deus fez para ele, vai fazer para você. Se ele foi antes, vai ser agora. Porque ele é imutável, ele é o mesmo hoje, ontem e será por toda a eternidade. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, você não vai ter perdas. Deus vai avançar com as estacas da tua tenda.
Deus vai avançar com os teus projetos. Deus vai avançar com os teus sonhos. Deus tem uma proteção para o teu empreendimento. Deus tem uma proteção para a IDEPS como CNPJ, mas para a IDEPS como corpo espiritual, como organismo vivo. Oh, Deus poderoso. Deus não tem para que você fique parado. Tudo que fica parado morre. Água parada dá dengue. Se você ficar parado por muito tempo, dá trombose, você tem que perder a sua perna. Deus não tem isso para a sua vida, não. Deus quer que você movimente. E é pela fé que você vai se movimentar. Em nome de Jesus, meu irmão, na sua casa, na sua vida, dê pernas e braços à sua fé. Coloque em movimento. Faça da fé a sua força motriz. Porque é isso que ela é. Ela é a nossa força motriz. Ela é a força motriz do cristão. O cristão não pode viver sem fé, porque é a fé que nos alimenta. O justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível atingir o coração do Pai de Abba. Tenha fé. Levante-se, meu irmão, se equipe para a guerra, tome seu capacete da salvação, a sua espada do Espírito, o seu escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, se calce com o evangelho da paz. Se prepare, meu irmão, se prepare para a batalha, levante-se em nome de Jesus, matador de gigante. Aleluia. Em Josué 18, a Bíblia diz o seguinte, que a terra foi sujeita a eles. Deus sujeitou a terra a eles. Entenda aqui, é o seguinte, havia focos de batalhas, assim como no dia D, havia focos de batalhas, havia uma resistência, mas a guerra já estava vencida. A guerra já está vencida, meu irmão. E quem venceu para você foi o Cordeiro de Deus, foi o Messias. Ele disse, tetelestai, está pago. Aleluia, está pago. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele foi a ascensão. E é engraçado que quando ele está subindo, os discípulos estão meio que olhando ele subindo, e talvez meio saudosistas, meio perdidos como esse salmista. Oh, mas aparecem os anjos e dizem, o que vocês estão aí? Do jeito que vocês estão vindo ele subir, ele vai descer, breve ele virá, breve ele virá, breve ele virá. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Deus vai avançar com a sua vida, Deus vai avançar com a sua vida. Agora, por que podemos depositar toda a nossa confiança nele? Qual a razão disso? Qual o propósito disso? E o texto também vai nos dar 3 respostas. E a primeira resposta é, porque estamos lidando com alguém que nunca fecha os olhos. Uau! Ele não dorme. Enquanto você está dormindo, ele está abençoando você. Porque ele dá os seus enquanto dorme. Você está lá, e ele está te abençoando, sim, está abençoando. Está te abençoando. O verso 6 diz o seguinte, eu estou meio perdidinho aqui, porque eu já estou depois dos 40 e fica difícil de ler aqui, irmão, tenha paciência. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Todas as coisas foram feitas pelo haja dele. Jesus não cansa de interceder por nós. Ele nos dá enquanto dorme. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há quem possa fazer mediação. É Ele que está mediando. É Ele que clama. É Ele que intercede por você, meu irmão. A segunda coisa, por que podemos depositar toda a nossa confiança em Deus? É o seguinte, porque Ele é um Deus próximo. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus que fica em cima do monte somente. Ele é um Deus que caminha no vale com você. Ele é um Deus que está no controle de todas as situações. E a promessa aqui é o seguinte, é que a virgem daria à luz a um filho. E o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco.
Você sabe o que o diabo não consegue entender? Você sabe o que o diabo não consegue entender? É porque ele nos ataca, nos aflige, nos aflige. Talvez ele não consiga perceber que todos esses ataques só servem para que Deus continue se manifestando e se mostrando para conosco. Agostinho, teólogo do século I, dizia o seguinte, que Deus não permitiria um mal tão grande, se dentro desse mal Ele não conseguisse tirar algo de bom. Estamos todos sendo afligidos de todos os lados. É uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise política. Mas Deus tem mostrado que Ele está no controle, Deus tem mostrado que Ele está nos guardar, está nos proteger, que Ele está a dirigir todas as coisas, que Ele está próximo de nós. E aqui eu achei muito engraçado, um dia um amigo meu me ligou, pastora Marli, e ele me ligou e disse assim, Jesus, eu acho que eu estou ficando doido. Eu falei, mas por quê? Ele falou assim, rapaz, eu estou levantando todo dia de manhã com a sensação de que eu estou na praia. E eu falei, por que você acha que está ficando doido, cara? Ele falou assim, não sei, todo dia eu estou com essa sensação, e eu sinto o clima da praia, eu sinto o cheiro da praia. E o que você fez? Ele falou assim, liguei para uma psicóloga. Eu falei, você ligou para a psicóloga, o que a psicóloga disse? Ele disse assim, rapaz, ela disse que era coisa de Deus. Que era coisa de Deus. Louvado seja Deus. Que era coisa de Deus. Que coisa, as pedras clamando, falando para ele. E eu falei, é mesmo, é coisa de Deus. É Deus com você, é Deus presente com você, te guardando, mostrando, dando da sua paz, compartilhando da alegria, da paz dele com você. Você não está só, meu irmão. Deus está com você. Crise sim, mas só jamais. No vale sim, mas só jamais. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Ele está conosco. E a terceira resposta, porque podemos depositar toda a nossa confiança em Deus, porque Ele controla o cosmo. O verso 6 diz o seguinte, de dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. Todas as coisas foram feitas pelo haja dele. Ele disse, haja luz e houve luz. Haja separação da terra e as águas, houve separação da terra e as águas. Ele brinca com as leis da física. Ele parou o sol, ele deteve a lua. Ele fez a água jorrar da pedra, fez comida cair do céu, roupa crescer no corpo dos seus servos ali no deserto. Abriu os olhos do cego, fez o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar. Ele pegou o nada e moldou segundo a sua vontade. Ele pega o nada e molda segundo a sua vontade. Ele é Yahvé Rafá, o Deus que te sara. Vamos lá, meu irmão. Você não está só. Levantai, ó portões eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor poderoso, o Senhor dos exércitos. E para terminar, como podemos tomar posse disso tudo? Primeira coisa, quando olhamos em direção certa, olhamos para Ele, o nosso socorro vem dEle. Segundo, quando temos o sentimento certo, ou seja, quando nos colocamos de fé, a fé, irmão, é um valor importante para a sua vida. E por que eu digo importante? Porque importante é uma palavra que quer dizer trazer para dentro, traga para o seu contexto de vida a fé. Não somente uma fé que vai produzir milagres, mas uma fé que vai te manter em Deus, andando com Deus. E o último quando entendemos a hora certa de Deus. Esse é o momento de Deus agir. Há um tempo para Deus agir. Há um tempo para Deus manifestar a sua vontade. Há um tempo para o caróis de Deus. Há um tempo para a graça de Deus se manifestar, o favor dEle, para algo que nós não merecemos chegar até nós. E está chegando o dia, meu irmão. Está chegando a hora. Essa pandemia, essa loucura vai passar. E nós vamos estar aqui brevemente, todos juntos aqui celebrando, num grande culto de alegria e celebração, ao qual o Senhor se fará presente. Nós teremos um grande avivamento espiritual em nosso meio, e nós seremos tremendamente abençoados. Por isso aguenta firme, aguenta mais um pouquinho,
segura, né? Um amigo entrou numa crise depressiva, por causa dessa pandemia também. E ele disse: Jesus, eu estava sentado na minha casa, e de repente eu ouvi uma voz, e essa voz dizia para mim: essa casta de demônios só sai com jejum e oração. E ele disse que começou a jejuar e orar, jejuar e orar. Não estou invalidando nada de médico, nada de remédio, irmãos. Eu só acho que tem que ter um momento para começar a ser medicado e um momento para parar com a medicação. Você não vai ficar de eterno tomando medicação. E ele orou, jejuou e Deus o livrou. Deus vai livrar você. Deus é com você. E agora, nós podemos ler esse salmo. Esse salmo não é um poeminha. É a palavra poderosa de Deus. Um certo dramaturgo não tinha entendido isso e pegou o Salmo 23 e recitou o Salmo 23. E quando ele terminou de recitar, estavam todas as pessoas batendo palmas. Um certo senhor, então levantou a mão, pegou o Salmo 23, ali pegou a mão, pediu oportunidade, entrou naquela roda e recitou o Salmo 23 e todo mundo estava ali, depois que ele terminou, no chão a chorar. E o dramaturgo ficou maluco, o ator ficou maluco e chegou para ele e disse: por que eu, com toda a minha oratória, com toda a minha eloquência, com toda a minha inteligência, eu recitei esse salmo de uma maneira tão bonita, tão linda, e apenas consegui tirar aplauso das pessoas, e você, com um português mal falado, mal pronunciado, conseguiu arrancar lágrimas das pessoas. E aquele senhor virou para aquele homem e disse: a diferença está de que você conhece o salmo, mas eu conheço o Senhor do salmo. Oh, irmão, conhecer o Senhor do salmo faz toda a diferença. Senão o salmo só é um salmo qualquer, mas quando nós conhecemos um salmo, nós sabemos que é a profecia de Deus, a palavra de Deus para nós. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa aquietar o seu coração, acalmar a sua vida, trazer um tempo de paz. E eu quero orar por você nessa hora em nome de Jesus. Pai, nesse momento, eu quero entregar o meu irmão, a minha irmã. Eu quero colocar, Deus, as famílias que estão nos assistindo nesta manhã em tuas mãos e te pedir: ó Yahvé, Senhor dos céus e da terra, ó Deus Todo-Poderoso, que seja feito assim na terra como no céu. Senhor, traga o céu até nós, Pai. Que a tua paz, que a tua graça, Pai, seja algo marcante nesse lar. Repreende toda discussão, repreende toda perturbação. Oh Deus, envia o socorro, seja o socorro, Senhor, dos teus filhos. Oh Pai, porque nós temos a certeza que são tempos de crises, mas que nós não estamos sozinhos. Que Deus te abençoe.